Números 13. Disse o Senhor a Moisés, vou ler o 2 agora. Envie homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual um príncipe. Então Deus já estava chamando aqui o Moisésão e falando assim, ó, está quase chegando, né? Então agora a terra está perto. Eu vou dar uma ordem a você, Moisés. E você passa a ordem para o seu povo, viu? Porque Deus falava com Moisés. E assim é na tua vida. Deus fala com você e você passa para o teu povo. E muitas vezes a gente não consegue passar para o nosso povo. Porque o nosso povo não entende, o nosso povo é diferente. E aqui o Senhor falou assim, olha, separe aí os príncipes de cada povo. Príncipes, pessoas capacitadas, pessoas que já foram treinadas, pessoas que possam ir como cabeça, espiar essa terra. Então é assim que Deus tem chamado você, como cabeça para espiar a terra. Deus tem preparado o seu interior para você ficar forte e no dia da batalha você vencer. E quando você vence, aqueles que estão junto com você caminham, eles também vão vencer. Amém? Então aqui ainda diz assim, no 2 já foi, no 18. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos, se são muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa, se é má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se é fértil, se é estéril, e se nela há matas ou não. Tem de ânimo. A palavrinha mais chata de toda essa conversa que eu li para você foi qual? Poxa, até desanimou. Porque Deus está mandando eu ir na frente lá, olhar o que tem nessa terra. Ele não falou que nos enviaria para uma terra que mana leite e mel, numa terra que dava de tudo, uma terra boa, e agora ele está mandando ir lá espiar. Por que será? E a gente questiona, não é? Porque o desejo do coração do povo era um, e o desejo do coração de Deus era outro. O povo estava ali clamando, e Deus ouviu o clamor do povo desde que José morreu. O povo gritava, e o povo era escravizado, subestimado, humilhado. O povo construía um prédio que não era prédio, né? Construía ali, fazia uma construção, os egípcios iam lá e destruíam, derrubavam, e eles iam, construíam de novo. E era muito difícil a vida do povo de Deus naquele Egito, muito difícil. Então, a dificuldade, quando nós somos servos de Deus, a enfermidade, a dor, a falta de... tem tanta coisa que vem sobre nós, e nós começamos a falar, Deus, olha para mim. Deus, a minha vida não está fácil, eu sou teu servo. Deus, me tira dessa prova. Deus, se não dá para tirar da prova, então passa logo essa prova. Deus, eu preciso de auxílio, de socorro. Eu não quero mais continuar desse jeito. Ou não é? Ninguém está ouvindo você falar, mas no coração a gente espreme a alma, não espreme? E a alma fica como espremida. Você espremeu, ela fica espremida. E aqui o povo fez dessa maneira. Então Deus queria mudar o quê? A prova? Não. Deus queria mudar o povo. Só que o povo não se sujeitou à vontade de Deus. Porque o povo só queria a liberdade. O povo só queria sair debaixo da opressão. Mas o povo não se sujeitou à vontade de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? E muitas vezes a gente quer. E Deus permite a opressão. Porque é Deus quem permite. Deus permite a luta, a dificuldade. E nós começamos a clamar. E se você abrir os teus olhos, você vai enxergar que você é príncipe de Deus. E se Ele está permitindo você passar por todas as situações, é porque Ele vai te capacitar. Ele vai tirar você por cima. Costumo dizer que Deus tira por cima. Não é por baixo, não. Não é uma forceps, né? Um treco que puxa, não. É por cima. Deus tira com honra, Deus tira com glamour, Deus tira com alegria. Então, quando a luta chega, a gente clama quem? Deus. Por isso nos é permitido, né? Tanta batalha, tanta dificuldade, porque você está sendo habilitado. E aqui você é rei, você é a cabeça, príncipe, né? Aqui está falando assim, olha, sendo cada qual príncipe entre os povos, entre as suas divisórias. Seja um príncipe, seja alguém que como fala, que se candidatou. Oi?
O principal seja o principal. Seja você aquele que vai levantar a tua cabeça e fala, se ninguém vai, eu vou. Se ninguém faz, eu faço. Se ninguém resolve, eu vou dar um jeito e vou resolver. É assim que Deus chamou cada um de nós. E aqui estava na dificuldade, porque o povo não estava entendendo que Deus já havia ouvido. Deus já ouviu, antes do povo clamar. Deus só estava permitindo para que o povo clamasse e buscasse o Senhor, para que o povo tivesse mais experiência. E no dia da prova, no dia da dificuldade, eles estariam tão ligados a Deus que eles não iriam blasfemar. Eles não se voltariam contra o propósito de Deus, mas eles iriam buscar estratégia no Senhor, porque foi o Senhor quem permitiu tudo isso. Até serem escravos lá no Egito. Primeiro eles foram salvos da seca, não foi? Da fome. Deus não estava no negócio? Estava. E Deus levantou alguém como príncipe. José do Egito foi levantado ali para cuidar do povo. E alguém que nem fazia parte do Egito. Olha a história de José, que terrível que foi. Mas tinha um propósito. Porque Deus não queria abandonar o seu povo. E Deus iria mandar seca sobre a terra. Quem envia peste na terra é Deus. Você sabe disso? Quem envia dificuldade é Deus? Porque Ele fez todas as coisas. O diabo não é páreo para Deus, sabia disso? O diabo Deus nem perde batalha, Deus não fica brigando com Satanás. Deus só quer que venhamos nos posicionarmos para a gente identificar aonde o inimigo vai se associar à nossa carne. Porque ela é sem vergonha. Ela muitas vezes não quer do jeito que Deus determinou. Amém? E aqui diz assim, eu não sei onde eu parei, mas tudo bem. Por que tira? Não pode deixar? Oba, obrigada, hein, gente? É muito chata, né? Eu sei. Eu não sei mesmo onde eu parei. De 1. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Sim até Reope e a entrada de Ramate. E agora vamos para o 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual 2 homens numa vara, 2 homens numa vara, como também... Não, vou voltar. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara. Entendeu agora, né? Como também os romãs e figos. E este lugar se chamou o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Então, será que o fruto lá era bom? Será que a colheita ali era boa? Mas alguém semeou, não foi? E não foram os hebreus, não. A terra já estava pronta. E às vezes é assim, a gente quer entrar naquilo que é do inimigo, e a gente nem valoriza o que Deus está fazendo por nós. Não é que você vai entrar e vai saquear o inimigo, não. Mas tem o seu terreno, tem aquilo que é seu, que foi preparado para a tua vida, e tem aquilo que Deus tem um propósito para que você alcance a tua vitória, e muitas vezes nós não enxergamos. E aqui aconteceu que eles enxergaram ali os romãs, os figos e a uva. 2 homens tinham que carregar. Aquilo ali era o quê? Só fartura. É tanta coisa boa. Mas o povo já estava desacostumado com coisa boa. O povo já estava desacostumado a ter os frutos, porque o povo vivia sendo alimentado com maná, e o povo já tinha murmurado contra o maná, porque o povo queria voltar para o Egito. Olha só, quando a luta fica intensa, quando as coisas parecem que não saem do lugar, o que aconteceu com o povo? Tiveram o desejo do coração de voltar para a escravidão. Lá era melhor, comíamos cebola, né? Comíamos lá, tinha pepino, cebola, tinha tanta coisa boa, tinha carne. A gente comia, agora a gente está comendo esse maná que vem do céu. E o povo murmurando com aquilo que era a provisão do momento, dá para entender? Sabe o que é o momento da dificuldade que Deus traz a sua provisão? E muitas vezes nós não entendemos porque é pouco. Para não sobejar, para não sobrar no outro dia, porque nós temos que confiar em quem? No Senhor. Ele é o Deus de já, de amanhã também, de ontem. Ele é eternamente. Então, ele estava ali preparando a mente daquele povo para serem libertos da escravidão. Porque o Senhor queria renovar a mente. E não é o que ele promete em Romanos 12 para nós? Que ele quer renovar a nossa mente? Ele está todo o tempo trabalhando ao nosso favor. Está permitindo situações para que a nossa mente venha a ser renovada e possamos viver o novo de Deus. E muitas vezes nós estamos igualzinho esse povo. Porque nós somos garantidos, o Senhor nos tirou, abriu o mar,
Nós passamos, olha a água da rocha, olha quanta coisa boa aconteceu. E agora, Deus? A gente vai ficar comendo dessa comida, esse maná? Não, peraí, eu vou mostrar para vocês. A terra que emana leite e mel. E eles foram até a terra, e os príncipes foram e chegaram a essa terra. E aqui, que eu já li também, 24 já. Agora o 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Foram 40 dias para rodear, devia ser só maravilha ali, né? Só maravilha. Tudo para desbravar ainda, tudo para abrir. Um monte de lugares ainda que iriam pôr suas cabanas ali, alicerçar sua família. Lugares novos, empreendimentos ali que Deus estava trazendo um futuro para o povo de Israel. Mas o povo de Israel estava pendurado, gente. O povo estava acostumado a Deus dar até um maná que era ruim, eles reclamavam, mas eles queriam tudo na mão. Eles não queriam sair do lugar. Eles queriam um Deus, que eles fossem um Deus desse Deus. Dá para entender isso? Por isso que eles estavam lá reclamando quando estavam trabalhando para Faraó. Porque Faraó exigia. E a mente estava roubada. E eles estavam satisfeitos com a miséria do paganismo, entende? E muitas vezes nós saímos desse paganismo, saímos dessa miséria e entramos em outra labuta, é algo mais difícil um pouquinho, mas é Deus que está no negócio. Só que nós começamos a olhar lá atrás e falar, mas era melhor. Daquele jeito, era tão bom, eu tinha segurança. Agora eu não sei se amanhã eu vou ter o que comer. Agora eu não sei se amanhã as portas vão se abrir para mim. Hoje, muitos servos de Deus, estou falando de mim também. Muitos servos de Deus são assim. Tem medo do que pode vir amanhã. Será que Deus vai permitir? E se Deus permitir? Como lá o Sadraque, Mesaque, Abednego, lá eles falam, se o Senhor quiser que a gente se queime, a gente queima. Se o Senhor não quiser, Ele vai nos livrar de fornalha. É ou não é? Então, tem uns versículos para nos lembrar quem é Deus na nossa vida. Então, aqui ele disse assim, caminharam e vieram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã e Cádiz. E deram-lhe conta a ele e toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Aí mostraram o fruto que eles escolheram. O povo, porém, que habita nessa terra é o quê? Poderoso. E a cidade muito grandes e fortificada. Também vimos ali os filhos de quem? De Enaque. Olha aí, gente. Vimos ali algumas pessoas maiores, mais poderosas, bem-sucedidas, pessoas robustas, fortes, e nós somos diante deles como gafanhotos. Por que, Deus, que você me traz para perder? Me trouxe de tão longe, os meus filhos já morreram todos. Eles falaram assim? Não. Sabe por quê? Porque os pais morreram, ficaram os filhos, porque a geração dos pais ficaram lá atrás, porque nenhum tinha a cabeça transformada, ninguém teve o seu interior transformado para entrar na terra prometida, e Deus queria dar um novo tempo, e aqueles que estavam ali para entrar, já estavam pensando do mesmo jeito que os seus pais. Alguém plantou uma semente contaminada ali, e às vezes somos assim, tem uma sementinha ruim aqui, outra ali, você é crente, você vai à igreja, nossa, mas não sai do lugar, a tua vida, a minha vida está melhor que a sua. Às vezes a pessoa não fala, mas ela olha para você, como se ela fosse, né, a última bolachinha do pacote, e você é um miserável servo de Deus, que está esperando alguma coisa de novo acontecer. Aí que você tem que dar a volta por cima e declarar, sou vencedora em Cristo Jesus. Sou forte, o Senhor adestra meus pés para a batalha, Ele me levanta, e no dia da tribulação Ele me dá ânimo, Ele tira a confusão do meu lar, Ele tira a intriga, Ele tira a guerra, Ele tira com mãos fortes e poderosas. É para você lembrar que o Senhor é na tua vida todo o tempo, não importa a circunstância, porque se você ficar olhando a circunstância, você vai ficar escravo. E aqui, a terra estava preparada, já estava tudo pronto, estava em mãos de outros, mas Deus ia dar na mão do servo dele. Dá para entender isso? Até onde você não plantou, não semeou, Deus vai fazer você colher. É desse jeito que Ele faz. Ele tem um momento certo para a tua vitória. E aqui, eu parei aí? Estou com voz de dupla, né?
29. Quem está falando para mim? Quem? Erga a mão. Ei, obrigada, hein, amiga? Migona. Aqui. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então, olha, eles estavam assim, olha, um habita aqui, outro habita ali, outro habita acolá, outro habita na montanha, outro habita na floresta, e não tem lugar para nós. Como é isso? Não sobrou nada para nós, nós viemos de tão longe. Já morreram todos, nós somos uma nova geração e não tem nada. Cadê a promessa do Senhor? Nada está acontecendo. E Ele nos enganou, sofremos tantos anos, fomos tão dedicados. Tentamos até trocar de Deus e Ele não permitiu, porque Deus não faz negócio com a gente, viu? Ou é Ele na tua vida. Não muda a glória dEle. Ele não se vende. Aqui diz assim, começaram então a reclamar, começaram a falar, e agora? Nós vamos perecer, e agora? Não tem nenhuma terra, e agora? O que a gente vai fazer? E aí então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos, povo, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos continuar na caminhada. Vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Vamos determinar da nossa parte, porque o Senhor já determinou o que vai acontecer. Ainda que estejamos errados, não vamos mudar o nosso foco. Vamos permanecer na presença desse Deus, porque Ele já garantiu a vitória. Então Caleb estava ali como cabeça. Cabeça. Porque o povo não sabia o que fazer. Durante 40 anos foram direcionados e mesmo assim não aprenderam a sujeitar-se às promessas de Deus. E tem muito crente e servo de Deus na igreja, na casa do Senhor, que não consegue sair do lugar, não se sujeita à palavra, porque hoje é diferente, porque tem a hipergraça, porque hoje eu tenho liberdade, porque hoje, e não sai da escravidão. Não consegue enxergar como Deus quer que enxergue. Então abre os teus olhos espirituais, para você enxergar a glória de Deus. Ele quer manifestar o poder dele na tua vida, é diante dessa prova, dessa luta, da tua fraqueza. Ele quer manifestar-se e declarar a você, vem comigo, vamos, eu pego você pela mão, eu te seguro, eu sou tua segurança, nada vai poder te deter. Está entendendo? Vamos parar um pouco. Vamos entender que não é porque os tempos são ruins, nós vamos viver uma porcaria de vida. Às vezes fica tanto ali na informação, na notícia, olha, está chegando um arrebatamento, eu vou. Eu quero ter certeza disso. Se eu estiver enganada é outra coisa, mas eu quero viver na certeza. Olha, Jesus vai voltar, tudo bem. Tem que ficar com medo quem não quer compromisso, quem não quer posição, porque eu estou na presença dele. E se amanhã eu cair, me perdoa, Senhor, não deixa eu ficar prostrado, entendeu? Não importa as más notícias. Comece a buscar o que é espiritual. Senhor, me prepara. Me traz a honra, Senhor, mas uma honra que não precise brilhar para ninguém. Uma honra de ter satisfação em sentir a tua presença, porque não tem coisa pior do que a ausência de Deus na nossa vida. Não tem coisa pior do que nós nos enganarmos que estamos servindo a Deus e porque nada acontece, ficamos frustrados. Então você olha para você, fala, Senhor, eu quero andar de fé em fé, de glória em glória. Porque a gente já vai engrene, fala de vitória em vitória. Não, eu quero andar de fé, eu quero acordar. Eu quero sentir, Senhor, a tua presença e o teu cuidado comigo. Eu quero sentir que você me ama. Olha que presente, sentir que o Senhor me ama. Sentir que o Senhor é comigo. Sentir que eu posso louvar e Ele está presente. Isso é espiritual, isso não é natural. Então aqui diz assim, aí Caleb gritou com o povo lá, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. O que eles fizeram? O que esses homens príncipes estavam fazendo? Infamando, né? Está escrito aqui infamando. É outra coisa aqui. Estava ali, ó, colocando conversa na cabeça do povo.
conversa fiada. Não adianta vocês quererem se levantar, porque lá os gigantes, lá o pessoal já, a terra é deles. Não tem como prevalecer. Nós vamos entrar lá, nós não temos estrutura nem emocional, nós não temos armas, nós não sabemos lutar. Mas do Senhor não é a guerra? Então o Senhor que vai à frente abrindo as portas. O Senhor que vai à frente tirando impedimento. E muitas vezes é assim, nós não temos ousadia, determinação, não temos coragem. Por quê? A minha força tem que vir do Senhor. Então é só coragem, que venha do Senhor. Aprende a pedir, pede. Ele falou que pede e bate na porta que ela se abre. Quem pede, recebe. Não é isso que está escrito? Quem pede, recebe. Às vezes a gente está tão acostumado a só sofrer e murmurar que a gente não sabe nem pedir. A gente fica tão encostado nessa carne que a gente começa a falar, não vai adiantar nada, ficar pedindo, né? Imagina, até agora ele não deu, não deixou. Sabe por que ele não deu e não deixou? Porque a tua ruína e a tua desgraça podia acontecer. Então tem o tempo certo, determinado. Não vá contra Deus, não se levante contra os propósitos do Senhor. Mas sabe que a sua determinação, o seu posicionamento, vai falando no mundo espiritual. E Deus vai respondendo, o Espírito Santo é com você. Jamais você estará sozinho nessa jornada. E aqui ainda diz assim, infamaram, está escrito aqui mesmo. Que está escrito aqui, olha lá, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra por meio de qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E agora a gente vai lutar contra gigante? A gente vai entrar lá e nós vamos morrer. Vai acabar tudo. Não. Recebeu a ordem do Senhor, caminha. Recebeu um direcionamento, obedeça. Não desfaleça. Senhor, o Senhor é comigo, então eu vou. O Senhor vai abrir porta, não sei como. Lembra que Moisés chegou na beira do mar? E agora? O que a gente faz? Aí o Senhor falou, o que você tem na mão aí, Moisés? Eu tenho um cajado que não dá para navegar com ele, Deus. Né? Não dá para remar, não dá para fazer nada. Aí o Senhor falou, põe na terra, vai. Aí ele pôs ali no chão, e o Senhor falou para ele, diga ao povo que marchem. Marche, continue. E Deus ia ali desbravando tudo, abrindo, derrubando, quebrando todo impedimento. E o povo foi passando a seco. E também aqui são homens grandes, né? São homens fortes. Lembra de Davi, que derrubou o tal do Golias? Um homem tão pequenininho, franzinho, uma coisinha de nada, que novinho, não tinha capacidade humana, nem força. Mas quando ele foi chamado, ele falou assim, meu Deus, estava comigo quando eu derrubei lá o leão e matei lá o urso. Meu Deus, estava comigo. E sabe onde estava Davizinho? Pastoreando ovelhas, porque ele ficava do lado de fora da casa dele. No entanto, quando o profeta foi lá para ungir alguém, Samuel foi para ungir, o Davi estava lá fora. Era menino, moleque, criança. Não estava nem no meio daqueles que estavam recebendo o profeta. Aí Deus falou assim, não tem nenhum aqui. Nenhum. Pode parar, chama outro. Aí o papai dele foi lá e chamou, que cuidava das ovelhas. Então não fique preocupado, não fique com medo que alguém vai tomar o teu lugar, passar à tua frente. Que alguém possa ser melhor que você, mais capaz, mais valente. O Senhor já tem tudo preparado para a tua vida. É no seu tempo certinho, Ele é muito bom. Às vezes nós subestimamos o poder do Espírito Santo, sabia? A gente duvida, porque a gente é tão capaz. E na verdade vem a murmuração de novo. A nossa capacidade, ela se eleva tanto que a gente quase fala assim, se eu fosse Deus, né? Eu faria desse jeito. A gente quase fala, ó Deus, faz assim, ó, que é a receita, ó. Faz desse jeito que vai dar certo. Eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que ia dar errado. A gente faz desse jeito com Deus. Então abre os teus olhos, abre o teu coração. Você já saiu da escravidão. Você tem que entrar na terra prometida. E essa terra, para tomar posse dela, você vai ter que ser valente. Vai ter que ser grande. Vai ter que ser forte. Vai ter que ser capaz. Mas tudo isso você vai buscar no Senhor. Essa capacidade não vem de homens. Ela vem do Senhor para a tua vida. Para que ninguém se ensoberbeça, entendeu? E Deus vai quebrando as amarras. Ele vai tirando todo impedimento do seu caminhar. Ele vai falar, ó, eu abri espaço, abri caminho. É você que vai passar. Ainda que outros entrem no seu caminho. O Senhor vai falar, sai, esse caminho é do meu ungido.
Esse é o meu ungido escolhido. Eu tenho o melhor e é o que Deus tem para tu. Tem o melhor para o teu caminhar. Amém? Você pode aplaudir esse Deus? Não, isso. Obrigado, Senhor. Oh, Deus, tu és Senhor. Vem tocando, Senhor. Vem tirando, Senhor, impedimento das nossas almas, Pai. Tira a morte, tira o sono. Tira, Senhor, tudo que nos impede, Senhor, a enxergar e entender que o Senhor está presente. O Senhor está aqui nesse momento, papai, querendo mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. O Senhor está aqui nesse momento, Pai, quebrando toda sofisma, toda mentira de Satanás, todo encantamento, todas as amarras. O Senhor é conosco onde quer que estejamos indo, papai. O Senhor não nos deixa jamais. Nós queremos ter um coração agradecido. Nós não queremos mais murmurarmos, mas queremos sentirmos, Senhor, a tua presença. Sem a tua presença, Senhor, nós não conseguimos permanecer. Nós precisamos de ti. Nós caminhamos com o Senhor. Amém? Nós precisamos desse Deus. Não adianta ter projetos se Deus não estiver na frente. Vão ser todos falidos. Todos. Então faça planos com o Senhor. Dá uma de louco. Conversa com ele todo o tempo. Não é de velhinho, porque velhinho, né, assim que gosta de conversar sozinho, não. Vai falando com ele, né? Vai conversando. Deus, olha, porque ele está com você. E se alguém falar, tá louco? Tá louca? Não tá falando sozinha? Tô falando sozinha. E você sabe com quem você está falando. Você está falando com o dono da tua vida, que reescreveu a tua história. É uma nova ordem. Não é ordem mundial, não é uma nova ordem. Então, se o Senhor voltar daqui 300, 400 anos, daqui 50, você vai desistir? Está fazendo errado. Se ele voltar daqui um ano, vamos correr, porque eu quero ser salvo. Não, não importa o tempo que ele vai voltar. Importa o hoje, que você já está na presença dele, que você já deseja estar com ele, que você já deseja fazer a vontade dele. E você tem um desejo na tua alma de servi-lo, porque ele já mudou a tua história. Muitas pessoas vêm correndo para o Senhor porque elas têm medo do quê? De ir para o inferno, de queimar sei lá onde. Eu nem tenho medo do inferno. Eu tenho medo de não sentir a presença desse Deus. Porque se ele quiser, ele faz igual ele fez com Enoque, ele fez com Elias, ele fez com alguns lá, ele levou para ele. Tirou do meio do povo, da festinha, falou, vamos embora comigo. E assim, se prepare. Se prepare porque você não sabe o dia e a hora que o Senhor vai voltar para você. Amém? Eu quero que você abra o teu coração diante do Senhor. Valorize a palavra de Deus. Ela tem que ser enxertada no teu coração para você não pecar contra o Senhor. E aqui ainda diz, vamos lá. Vamos ver se eu acho, né? Êxodo, pode pegar Êxodo? Eu grito pra caramba. Hoje eu não estou gritando muito, porque eu não estou muito de voz, não. 3:6. Disse mais. Êxodo 3:6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor, certamente, glória a Deus. Vocês estão acompanhando ali? Então volta para lá, tá? Olha aí que a gente já está no 7 agora. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos exatores. É isso? Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Que tanto zeu? Zeu é aquele que está posseiro na tua vida. Zeu são coisas que você poderia ter, ou fazer, ou melhorar, e você deixou para outro. São constituição que você não consegue alcançar, porque você abriu mão e outro vem e toma o teu lugar. Mas Deus falou aqui, ó, eu vi a tua aflição. Vocês clamaram, eu ouvi, eu estou tirando vocês disso. Eu estou mudando a sorte de cada um de vocês. E aqui diz assim, ai meu Deus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Vem! Quando o Senhor falou para Moisés, ele falou, vem!
Vem, eu vou levar você lá para tirar o meu povo do Egito. Ele não falou, vem todo mundo. Ele falou, vem você, vem você, vem você, vem você. É exclusivo, vem você. Vem, que eu vou levantar você. Eu vou direcionar os teus passos, as tuas palavras. E você vai libertar o meu povo do cativeiro. Você vai tirar das mãos do inimigo. Então essa é a sua constituição espiritual. É difícil se posicionar assim. Não é fácil permanecer, não. Mas você tem que insistir com a tua alma e com o teu espírito, porque você foi chamado como príncipe. Você foi chamado e tem direção de Deus para a tua vida, para salvar o povo da escravidão, para tirar outros da mão do inimigo. É constituição. Para muita gente não tem importância essa constituição. Mas quando você vive um pouquinho dessa constituição, você começa a agradecer e fala, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, Senhor. Enche-me, Senhor, enche-me com esse amor. Faz fluir em mim, Senhor, a tua bondade. Muda a minha sorte. Todo louvor que você ouvir, você vai falar, olha aí, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus falando e eu abrindo o meu coração para essa palavra, porque eu quero estar bem. Eu quero ter saúde, eu quero ter vida, eu quero ter felicidade. O resto a gente alcança. Agora tem coisa que não, a gente só busca no Senhor para mudança de vida. Mudança de pensar. Sabe pensamentos? Deus quer mudar aqui. Se não mudar aqui, o seu corpo sempre vai falar, poxa, a gente podia voltar para lá, né? Estava tão difícil lá, mas a gente tinha cama para dormir, comida para comer. A gente tinha certeza que outro dia nós teríamos mais. Mais um pouquinho, mas a gente tinha certeza. Estavam estacionados. E Deus tentou mudar a mente. É que Deus não te força, viu? Deus não exige de você. Ele apresenta a palavra e você recebe se quiser. Ele chamou você através do Espírito dele, você faz se quiser. Por isso que você tem a graça. Você faz se quiser. O teu corpo não quer, você vai falar, vamos lá, corpinho, vamos fazer. A tua mente não aceita, você vai falar com ela, não, eu vou receber, o Senhor está falando comigo, eu quero essa mudança, eu vou sair desse estágio e eu vou alcançar o que Deus tem para a minha vida. É assim. Não é fácil. Está achando que é fácil? Pode desistir, então. Começa agora desistindo. Mas saiba que aquele que chamou você, ele te capacita, ele te prepara. Para alguma coisa você serve mais do que o outro. Para alguma coisa eu sirvo muito mais do que outros. Para alguma coisa Deus quer me usar. Então, para de olhar para você e achar que, mas só eu tenho outro para fazer. Só eu, o outro está no... É você que vai dar conta da tua vida, que vai dar conta do teu exército, que vai dar conta daqueles que estão ao seu redor. É você. Entendeu ou não? Amém, né? Então, glória a Deus. 3,19 diz assim. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Acho que Deus não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Deus falou aqui, ô Moisés, para, você está falando comigo, meu. Tá falando, eu sou Deus. Foi eu que fiz você, não foi você que me fez. Eu criei você, não foi você que me criou. Olha, os teus antepassados, todos eles, é uma linhagem enorme. Foi eu quem fiz. E o teu futuro amanhã, eu já criei. Então, meu amiguinho, eu sei que Faraó vai endurecer o coração, mas eu estou nessa jogada. Eu estou nessa jogada porque eu estou te habilitando para algo maior, algo mais forte, algo mais determinado, algo que você vai olhar e falar assim, olha, eu aprendi tudo isso quando eu estava morando lá no Egito. Porque primeiro Deus me capacitou. Eu fui filho lá de Faraó, eu morei com eles. Eu cresci desde de meses que eu havia nascido. Eu cresci junto, eu tinha até esse nome de Moisés, foi a irmã de Faraó que me deu. Eu cresci lá, então eu sou bom pra caramba. Tem muitas novidades na minha mente que estava esquecida. Não é que os egípcios são, não é que eles têm muita estratégia, não é que eles são um povo elevado, uma cultura melhor que as dos hebreus, então eu vou colocar tudo em prática. Não, ele não falou isso, não. Falou, manda o meu irmão, porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. O que ele estava fazendo? Pulando fora. E às vezes é assim, a gente acha que está difícil, a gente culpa alguém, a gente põe a culpa em alguém,
E a gente determina que alguém que não me deu oportunidade. Sempre tem alguém. E a gente esquece que é Deus que está falando, não tem ninguém, sou eu no negócio. Eu quero que você avance, eu quero que você permaneça, persevere, caminhe, sai dessa consistência que não está me agradando. Quero mudança. Eu quero mudar a tua mente. Não adianta você mudar suas vestes, corpinho, roupinha, casinha bonita, carrinho. Não adianta. Vai lá, faz a plástica, vai lá, faz tudo. Eu quero mudar a tua mente, o teu intelecto, o teu interior. Eu quero mudar a tua história. Porque aonde você for, vão enxergar que eu sou na tua vida. Porque é o que ele falou aqui. Diz Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. Deus estava falando assim, não importa, fala que sou, eu sou o Senhor. Mas ele vai falar quem é o Senhor. Eu sou o Senhor de tudo. Vai, Moisés, só obedece. E às vezes, olha como é difícil, resistência. Diz que Moisés era o mais bonzinho de toda a Bíblia. Mas olha a resistência. Medo? Não, acomodação. Ele estava lá, estava numa boa, a vida estava tranquila, sossegada, estava cuidando lá sei lá do que, do Jetro, lá do sogro, tinha os filhos dele, tinha esposa, estava tudo certo. Mas Deus estava querendo mudar a estrutura do povo, não era dele. Porque toda a bagagem, tudo que ele tinha, todo o intelecto que ele alcançou, toda a capacidade, era para ser usada em alguma coisa. E assim na tua vida, toda a tua bagagem, toda a sua experiência, toda a sua esperteza, todo o seu entendimento, saber tudo que você tem de bom para você, não é para você. É para você usar dentro daquilo que é a vontade de Deus. E às vezes a gente fica ali guardando, né? Acumulando, e nós não realizamos nada, e a nossa vida também é um nada, fica parada. E a gente quer tudo novo, quer tudo bom, mas estraga. Agora com o Senhor, Ele vai trazer na mão, assim, ó, vai vir nas nossas mãos, as coisas vão acontecendo. Da onde veio? Não sei que o eu sou trouxe. Olha, quem te deu? Não sei, apareceu. Olha, as coisas os dias estão tão difíceis, para mim não, tá bom, tá fácil. Tá fácil para você, mas ó, não, Deus é na minha vida, Ele é comigo, ainda que o sol vá a 100 graus, Ele me dá proteção. Ainda que a terra se rache, Ele me dá proteção. Ainda que falte lá, como foi falado do Abacuque, né? As vacas no curral, né? O fruto, né, da oliveira minta, ainda que falte tudo, o Senhor é comigo, o Senhor é na tua vida, e é essa confiança que nós não conseguimos ter nesse Deus. Nós não conseguimos nos aperfeiçoarmos no amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque nós temos muitas preocupações, temos muitos pensamentos que não é segundo o que Deus pensa, porque eu já estou certo, já estou em Deus, já está o quê? Senhor, me ajuda a pensar como o Senhor quer. Tem coisa louca, eu vejo alguns pastores contando umas coisas loucas, como pode esse cara falou isso? Coisa boa que deu certo, como pode? E eu aqui buscando, querendo me arrumar, Senhor, então abre a minha mente para aquilo que ela está travada, aquilo que está fechada. Porque às vezes a gente, por mais que leia, que se prepare, tem coisa que está faltando, está fechado. E a gente enxerga para todo mundo e não enxerga para a gente. A gente profetiza, ora, aconselha, e alguma coisa na nossa vida, mesmo que ninguém enxergue, a gente está travado e hoje Deus quer tirar essa trave. Ele quer liberar nossa mente, nossa alma. É mente, é corpo, alma e espírito. Ele quer liberar, Ele quer tirar as amarras, Ele quer tirar o nosso conceito do certo e do errado. Não que você vai fazer o errado, mas Ele quer mudar. Ele quer que você comece a viver pela fé, que é difícil, né? Viver pela fé. Não que você, eu vou pedir a conta do emprego, agora eu vou morar na rua, olha, vou andar pelado. Não, não é assim. Viver pela fé, dentro daquilo que você já alcançou, continue a caminhar e fala, Senhor, qual é a novidade que o Senhor tem hoje? Qual é a surpresa que o Senhor tem para hoje? Hoje não tem nada, e para amanhã também não tem nada, hoje, amanhã, depois. Então, para o mês que vem, então tá, eu espero, Senhor. A minha esperança está no Senhor. Tem que ter essa esperança. Porque o homem pode criar muitas coisas, mas se Deus não estiver nesse negócio, não sai do lugar. Vários planos, várias saídas, pode ter talento para tudo, mas se Deus não direcionar,
Se Deus não for comigo, eu não vou. É assim que você tem que falar. Amém?